Fala, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Vocês estão bem? Ó, mais um videozinho falando, conversando com vocês sobre alguns temas específicos que eu encontrei na internet e etc. É isso, vamos conversar um pouquinho sobre. Esses dias eu estava navegando na grande imensidão da internet e encontrei uma pergunta que me fez questionar um pouco sobre alguns tópicos, de cartão. Será que o brasileiro, ele sabe mexer no cartão de crédito? Ele sabe ter um cartão de crédito? Tá? E aqui, pessoal, eu acho que eu não vou me estender muito em maneiras específicas de criar o cartão de crédito, de utilizar ele para ganhar milhas, para não sei o que, para cashback, milhas e escambau. Eu acho que aqui eu tô mais para entender um pouco mais sobre a questão da educação financeira dentro do cartão de crédito. Por quê? A gente vê muito, particularmente eu vejo, nos casos que eu tenho aí na consultoria, muitos clientes que se afundam em dívidas e clientes grandes, tá, pessoal? Não é só, às vezes você acha que você ganha dois salários mínimos e acaba se afundando no cartão de crédito e isso não acontece com o seu chefe, com o dono da empresa, com etc., com outras pessoas, mas acontece sim, tá? E acontece com uma frequência bem alta. O ser humano em si é um ser ganancioso, pessoal? E isso aí afeta em qualquer tipo de setor na vida, na verdade. A ganância, ela acaba afetando tudo. Então, o cartão de crédito, ele é mais um molde para você treinar essa sua ganância, digamos assim. Mas nem sempre é só isso. Mas vamos lá. Como que eu gosto de organizar a nossa conversa aqui? Coloquei alguns tópicos para a gente discutir um pouco sobre, tá? E depois eu quero saber a opinião de vocês também. Então, se vocês tiverem alguma opinião contrária, alguma opinião a favor, mas que eu não falei aqui, coloca nos comentários depois, tá? Pra gente discutir um pouquinho sobre. Eu também tô com a ideia de, no final de cada vídeo, pegar alguns comentários específicos, os comentários mais curtidos ali dos vídeos pra falar no final do vídeo. Então, se você, curtir e tudo mais, quer dar um comentário ali pra gente comentar um pouco. Falei bastante a palavra comentar, Mas pra gente comentar um pouco no vídeo seguinte, já anota aí, já deixa aí embaixo, no caso. Tá, vamos lá, vamos entender primeiro nessa questão do cartão, Então, se a gente sabe mexer com cartão de crédito, a ideia é a gente entender primeiro o que é o cartão de crédito, tá, pessoal? Muitas das vezes o cartão de crédito ele é utilizado assim como um segundo salário. E não é, Você vai pagar aquilo lá na frente e se você não conseguir pagar ele no prazo que é determinado, você vai pagar muito mais juros em cima dele, Às vezes a gente vê que o valor não é tão alto em juros, porque a fatura também não foi tão alta, mas se você pega uma fatura absurda aí, o valor ele chega a dobrar. Então tem que tomar muito cuidado com o cartão de crédito, porque o cartão de crédito não é esse segundo salário, tá? Só que vamos lá, existem os prós e os contras de ter esse cartão de crédito, tá? O primeiro contra é o seguinte, ele te dá muito poder aquisitivo para você fazer compras aí que talvez você conseguiria fazer, ou talvez você não queria tirar um pouco da sua reserva, que acontecia muito comigo, às vezes eu usava o cartão de crédito para não tirar da minha reserva. Mas, ao mesmo tempo, esse cartão de crédito acaba virando meio que uma bola de neve, porque eu ia um por um ali, uma conta em cima da outra, e acabava meio que inundando. Então isso já aconteceu comigo. Aí entra de fato a questão do cartão ser um contra aí, Quando você não consegue se controlar com esse poder aquisitivo que você tem, você considera ele como um segundo salário, igual a gente falou, você acaba de fato se perdendo e virando essa bola de neve. Por quê? Porque você vê que às vezes a parcela é R$20, R$30, R$50, e você vai lá e compra. Só que no final de tudo isso, quando você tem que pagar essa parcela ela acaba se estendendo muito mais, Então eu vou dar o exemplo de um cliente aqui que, se não me engano, foram 2 meses, a gente acabou melhorando o orçamento dele, assim, em metade do ganho dele. Então ele tinha uma fatura que consumia 80% do salário dele. E essa fatura que consumiu 80%, quando a gente foi vendo aonde que ia caindo essas faturas nos próximos meses, em 2, 3 meses, cerca de 2, 3 meses, ele já ia ter um aumento no que ele recebia, que não precisava pagar o cartão, de metade do salário. Só que se ele não vê isso, e até foi um testemunho do cliente, que ele não via isso,
E ele não vendo isso, ele ia só jogando mais fatura para cima, mais fatura para dentro. E aí essa fatura que era 80%, ela começava a se tornar 82%, 86%, 87%, cada vez mais do próprio ganho dele. Então, isso é o prejudicial do cartão de crédito. Acho que isso é o mais contra, assim. Se você não sabe lidar com o cartão, realmente não é para você cartão de crédito. Não utilize até você ter uma educação financeira para utilizar ele. Até você ter a visualização do seu dinheiro, você ter o valor do seu dinheiro, né, mês a mês ali, para que você utilize o cartão da forma correta, tá? E aí vamos para os prós do cartão e até falar um pouco sobre a questão das formas corretas de se utilizar o cartão. Bom, o que na minha visão eu acho que é o ideal para você utilizar o cartão de crédito, tá? Eu acho que assim, como que eu me organizo de fato para fazer isso? Eu penso sempre que assim, eu tenho meus gastos fixos, eu tenho aquilo que já vai para investimento e nos meus gastos variáveis eu vou colocar um valor, tá? Eu tenho que eu vou gastar R$1.000 de variável, certo? R$500 podem ser fatura. O que significa isso? Quer dizer que no cartão eu só vou passar coisas de R$500 e depois não passo mais nada? Não. Eu posso ter uma fatura, eu me permito ter uma fatura, porque está dentro desse meu planejamento. Eu me permito ter uma fatura de R$500 todo mês para pagar. Então essa fatura de R$500, ela pode ser um parcelamento que eu faço de uma compra de R$2.000 em 10 meses, mais algumas outras coisas. Lógico, como eu falei, eu me permito ter essa fatura de R$500, mas não é algo que eu defino como sendo obrigatório. Acabou minha fatura aqui, eu tenho que buscar outra. Não. Então, é um negócio que é o meu limite de fatura de cartão de crédito, né? De parcelamento mesmo, de cartão de crédito. Então, quando eu defino isso, eu posso me programar para o próximo mês, se assim posso dizer, né? Eu acabo me programando muito melhor para o próximo mês, para não cair nesse limbo, assim, né? Então, o que eu mais me organizo é nessa questão de, se eu estou com a fatura de R$500 e essa fatura, né, ela não vai acabar nos próximos 2, 3 meses e eu preciso comprar uma coisa, ou eu quero comprar alguma coisa, cara, eu aguardo pelo menos o valor dessa fatura diminuir para o valor que eu quero, né, da compra que eu quero fazer, para de fato eu comprar esse objeto em si. Lucas, mas comprar parcelado é ruim porque vira uma bola de neve. Concordo, se você não tem educação financeira, sim. Né? Então por isso que eu falei, primeiro se organize, tenha essa educação financeira para depois você olhar para a fatura, olhar para o cartão, olhar para, né, os seus gastos aí de forma mais detalhada. Mas assim, eu acredito que você parcelar de forma consciente é bom até para você, tá? Então, quando a gente fala, vou dar um exemplo, né? A gente vai comprar alguma coisa de R$1.000, que seja um objeto de R$1.000. E se eu consigo comprar isso, se eu pagar à vista, e eu sempre dou aquela barganhada com o vendedor, se eu falar pro vendedor, cara, à vista, R$1.000, você faz um desconto? Se ele não faz esse desconto a R$1.000 à vista, eu pergunto para ele, bom, o parcelado tem juros? Se ele me fala que, vamos supor, até 4 vezes é sem juros. Bom, 4 vezes de... Vou arredondar para R$800, que fica mais fácil, né? 4 vezes de R$800, fica R$200, tá dentro do meu orçamento, é sem juros, então eu acabo não perdendo dinheiro, ao mesmo tempo que eu consegui diluir aquela compra. Aquela compra, eu não precisei pagar ela exatamente de imediato ali nos R$800, não prejudicou nem meu orçamento mensal e nem assim a minha reserva ou algo que eu tenho para oportunidades, né? Então não prejudicou nenhum dos dois. Então tá dentro do meu orçamento, tá certinho, parcelar não é um problema. Se você parcelar com juros, aí sim, aí você vai estar perdendo dinheiro, você está ciente que você está perdendo dinheiro. Agora, se você parcela sem juros e tá dentro do seu orçamento, cara, você só tá trabalhando com dinheiro que não é seu, mas que você não vai pagar juros, né? Então, é o melhor dos mundos. Bom, e aí a gente mata meio que 2 pontos que eu tinha definido aqui para esse vídeo, que é, de fato, primeiro, entender se o parcelamento, os juros, é realmente uma vantagem, o parcelamento sem juros, né? É realmente uma vantagem.
E também entender qual que é o limite que eu tenho que ter. Qual que é o limite que eu tenho que ter para o cartão? Bom, o limite que você deve se programar para ter é um limite que esteja dentro dos seus gastos variáveis. Tá? Então, se você consegue, dentro daquilo que você se organizou, e aí eu coloco até a estratégia do 50-30-20. Se você não sabe qual que é a estratégia do 50-30-20, dá uma olhada dentro do canal, porque a gente tem um vídeo falando especificamente sobre o 50-30-20. Mas, enfim, se tá dentro desses 30, né, de gasto variável, e seu orçamento tá redondinho, tá certinho e tudo mais, busca dentro desses 30, organizar parte do valor para limite de parcela. Quanto parte do valor? Eu colocaria aí no máximo 50% desses 30, tá? Para também não ficar algo que acabe se perdendo ao longo do tempo, você tem que tirar ou dos seus investimentos ou acaba prejudicando o seu orçamento no geral. Então coloca aí mais ou menos 50%, né, meio do que você definiu de gastos variáveis para você utilizar como limite de cartão em si, tá? E aí você usa a estratégia que eu te falei. A ideia é você, colocou lá que 50 reais, 500 reais vai ser a sua parcela, certo? Beleza, 500 reais, pode ser que eu compre um negócio de 500 reais à vista para eu pagar no próximo mês, pode ser. À vista sim, né, no cartão. No cartão de crédito à vista, né? Ou você utiliza 4, 5 faturas, né, coisas parceladas de 100 reais. Não tem problema. Contanto que não passe dos 500 reais, não passe da metade do valor que você definiu. Tá? Eu não vou colocar um valor específico, é mais uma porcentagem daquilo que você define dos seus gastos variáveis. Porque vai depender da realidade de cada um. Beleza? E antes de eu ir para o último tópico desse tema que a gente está falando aqui hoje, se você gostou desse vídeo, se você está gostando dele, ou se você gosta desse tipo de vídeo que eu converso mesmo com vocês, entendendo um pouco mais e tudo mais sobre essa questão financeira, se inscreve aqui para ter mais conteúdos como esse. Eu vou trazer mais coisas, não vou trazer só de educação financeira, vou trazer coisas de investimento, vou trazer coisas no geral aí, mais voltados ao mercado financeiro, mas até notícias, etc. A gente pode estar comentando aqui também. E, curte esse vídeo, se você gostou, curte esse vídeo. Comenta também aqui embaixo, comenta as perguntas aí que você quer fazer, ou perguntas que você viu aí desse tema mesmo para fazer, porque todo final do vídeo eu vou ler as perguntas, vou ler as principais perguntas aí, as mais curtidas, e comentar aqui com vocês em câmera, no YouTube em si, no vídeo, beleza? Bom, último tópico para a gente conversar aqui sobre é entender se o cartão, de fato, ele destrói ou ele te aproxima ali de uma organização financeira. O cartão, ele é uma ferramenta para você se organizar financeiramente ou ele é um destruidor, né, da organização? Isso vai depender muito qual o nível de organização que você tem. Se você já está pegando algumas dicas de organização, de planejamento, utilizar o cartão como uma forma de entender o seu orçamento, como uma forma de resumir ali mais ou menos um tipo de gasto, um tipo de objetivo, né? Que às vezes o cartão ele vai te aproximar muito mais de um objetivo curto do que você ir economizando para esse objetivo em si. O cartão ele é de fato uma ferramenta dentro da organização financeira, ele é de fato uma ferramenta positiva dentro da organização financeira, mas tem que tomar muito cuidado com ele. É um negócio que você tem que tomar muito cuidado. Entenda-se que o cartão ele é uma ferramenta para a organização financeira. Ele é uma ferramenta positiva. O cartão é uma ferramenta para médio prazo dentro da organização financeira. Para assim que você já começou todos os passos iniciais, já está acostumado, adaptado a esses passos, você utilizar o cartão, aí sim, beleza. Aí vai ser uma ferramenta que vai te agregar muito dentro do orçamento. E para você que tem o cartão como algo que está te puxando para trás, cara, utiliza uma planilha, faz uma planilhazinha ou num papel mesmo, coloca os gastos mensais ali, as faturas mensais. A fatura da roupinha que você comprou, coloca a fatura da roupinha, quantas parcelas faltam, e aí vai definindo mês a mês. No próximo mês, quanto que é o total de fatura que eu tenho? No próximo, se eu não fizer fatura no mês seguinte, no outro, qual que vai ser o tanto que eu vou ter que pagar? Será que eu já vou diminuir esse custo com o cartão ou não? Faz isso, visualiza isso que vai te ajudar muito. E se você gosta desse tipo de vídeo, conversando um pouco mais com vocês, eu peço para que vocês curtam o canal, como eu já falei, curta o vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui, né, se você curte esse tipo de vídeo, para mim é uma régua aí para me orientar. Sei que o público de finanças é um pouco mais restrito do que outros públicos,
mas eu quero construir uma comunidade que de fato a gente tenha comunicação, a gente tenha conversa. Muito obrigado por vocês chegarem aqui até o final do vídeo e até o próximo vídeo. Falou!